Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no universo de um autor que fez da deficiência visual uma verdadeira superpotência criativa. Ele nos mostra, sabe, que a percepção de verdade vai muito, mas muito além do que os olhos conseguem ver. É essa pergunta super provocadora que dá o tom da nossa conversa sobre o universo do Bruno Hillim, um lugar onde, olha só que interessante, a falta de luz é o que ilumina tudo. Bom, para a gente começar, quem é o Bruno Hillim, afinal? Ele é um cara que já tem um nome tanto na literatura brasileira e que produz, nossa, produz muito. Um autor que tem uma voz muito autêntica, muito profunda mesmo. Os gêneros que ele mais explora são esses aí, sabe? Horror, fantasia sombria. É nesse terreno mais obscuro, mais instigante, que ele trabalha temas que sempre voltam na obra dele: memória, trauma, identidade. E o resultado é que as histórias dele não são só pra ler, são pra sentir. Viram experiências sensoriais, emocionais de verdade. E quando a gente fala que ele é produtivo, não é nenhum exagero. Pensa só. Além dos livros que ele escreveu sozinho, das 12 antologias que ele mesmo organizou, ele ainda foi coautor em mais de 90 outros projetos editoriais. É um trabalho imenso e super variado. Esse livro aqui, por exemplo, é um dos trabalhos dele que rendeu para ele o reconhecimento de melhor autor em várias antologias. As obras dele não são só histórias, né? São quase um convite para a gente sentir, para a gente dar uma desacelerada. O próprio subtítulo já entrega isso, né? Crônicas de um olhar atento. E agora a gente chega no ponto central de tudo, naquela que talvez seja a ideia mais poderosa sobre o Bruno. A deficiência visual para ele não é de jeito nenhum um limite. Pelo contrário, é a fonte da força criativa dele. É o que move a escrita e de quebra desafia um monte de estereótipos por aí. Essa é a grande sacada. Vira de cabeça para baixo a ideia do que há um limite. Para ele, a palavra não é só um jeito de se expressar. É a ferramenta principal dele para perceber a realidade. É o jeito como ele enxerga o mundo, sabe? Isso desmonta completamente aquela ideia de que a deficiência é uma falta, uma ausência de algo. E olha só essa frase do próprio Bruno, que resume a filosofia dele de um jeito brilhante. Escrever para ele é isso, é cruzar o que é invisível, dar um formato para o que a gente nem consegue dizer e usar a linguagem para iluminar exatamente aquilo que o olho não vê. É muito poderoso. Tá, mas na prática, como é que ele faz isso? Como ele constrói mundos inteiros sem precisar da visão? O segredo está todo no jeito como ele usa os outros sentidos. Ele é tipo um maestro dos sentidos nas histórias dele. Vamos parar para pensar um pouco nisso. Para a maioria das pessoas, ler é ver as palavras na página, certo? Mas para ele a coisa é totalmente diferente. É uma experiência tátil, de mergulho mesmo. Ele não está só decifrando um código, entende? É um ato físico. Ele sente literalmente o peso da história passando de uma mão para outra conforme ele vai lendo. O progresso da história é sentido no tato. Essa comparação aqui ilustra a perspectiva dele perfeitamente. Enquanto muita gente se encanta primeiro com as cores de um prato, com a aparência, a experiência dele é construída de outra forma. É pelo cheiro gostoso do bolo que convida, pelo calorzinho da xícara que aconchega, pela textura da comida na boca. É quase uma dança invisível de sabores e de sensações. E essa percepção, ela vai para tudo na vida dele. As mãos de alguém, por exemplo, elas contam a história da pessoa. Se ela tem uma vida de trabalho pesado, o eco de uma risada pode dizer o tamanho de uma sala, se é um lugar grande ou um cantinho mais aconchegante. O mundo dele é como uma tapeçaria, sabe? Tecida com os fios do som, do toque, do cheiro. E o jeito que ele pensa uma biblioteca é fascinante demais. Não é um lugar de capas coloridas e ilustrações. É tipo um templo de cheiros, onde o aroma do papel antigo já conta uma história, onde o conhecimento é algo que se sente na ponta dos dedos. É uma experiência muito mais íntima, muito mais profunda. Bom, e com tudo isso, a gente começa a entender que para ele, escrever vai muito além de ser só uma arte ou um trabalho. Vira uma missão de vida, sabe? É o jeito dele existir, de conversar de forma bem profunda com o mundo ao redor. E aqui está o pulo do gato. A escrita para ele não é uma escolha, é uma necessidade. É o jeito que ele tem de processar o mundo, de encontrar sentido nas coisas e, no fim das contas, de sobreviver. E como ele faz isso? Escutando. Escutando com muita atenção tudo o que está em volta. Então, a mensagem que ele passa para quem lê seus textos é, no fundo, um convite. É um convite para a gente dar uma freada nesse nosso cotidiano desenfreado, para a gente abrir os outros sentidos e começar a perseguir a beleza e também o caos que está naqueles detalhezinhos que a gente ignora na correria do dia a dia.
E para fechar, a gente fica com esse chamado direto do próprio autor, que não é só um final, é quase uma missão que ele nos dá. É um desafio para que cada um comece a sua própria jornada de descoberta com os sentidos. Fica a pergunta no ar: que histórias o nosso agora, o nosso presente, está contando, se a gente parar para realmente sentir?